Agora estamos no ar. Obrigada mais uma vez pela sua audiência, cada dia mais crescente. Sou carinho com Jaza Costa, com o programa Espaço Mulher, com nossa TV Master. Muito obrigada, tá? Sempre. Olha, seja aos sábados, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e chega o sábado novo e estamos juntos. Bom demais estar com vocês. Eu estou aqui com ela, que foi minha mestre, e hoje ela advogou por 5 anos e hoje mestre em Direito pela UFPE, Pernambuco, né, Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Processo Civil e Direito Constitucional, professora de Direito Constitucional em universidades e cursos para concurso, servidora pública do Ministério Público de Pernambuco, atualmente requisitada pela Justiça Federal Paraibana. Essa é a nossa Érica von Sosten. Érica, obrigada por estar aqui com a gente. Pedir que você pegue o microfone aqui. É uma honra tê-la aqui e por representar tão bem as mulheres, a gente está no Espaço Mulher. Obrigada a você pelo convite. Que é isso. Espero que você esteja aqui mais vezes para estar falando, porque está muito em moda falar sobre empoderamento, né? E o empoderar-se, as mulheres, quando veem mulheres que conseguem, estimulam as que estão em casa, que acham que não conseguem, e diz, não, eu acho que agora eu vou conseguir. Isso é muito bom, né? Minha querida, a gente vai falar sobre meio que assédio, não é isso? Assédio moral. Assédio moral. Isso. Vamos lá, então, começando do início mesmo. O que é assédio moral, né? Vamos logo para isso. De uma forma bem simples e didática, é o ato de humilhar alguém. Na verdade, é qualquer ato, gesto, comportamento, atitude que faça com que o outro se sinta humilhado. Sim. Ele é definido, normalmente, quando você vê na doutrina, se falar em assédio moral, se fala em reiteração de condutas, como se fosse necessário que aquela conduta do assediador, do agressor, se repetisse ao longo do tempo, a ponto de ferir a integridade psíquica e moral do assediado. Contudo, estudos provam que, às vezes, um ato isolado é capaz de fazer isso, a depender da gravidade, né? E aí... estudos comprovam isso. Isso. Inclusive, quando eu desenvolvi meu mestrado na Federal de Pernambuco com esse enfoque, eu percebi que primeiro que era muito carente o estudo acerca do assédio moral e do tema humilhação. Havia, na verdade, falta de pesquisa científica sobre esse tema, né? E por isso as pessoas confundem muito o assédio moral com o assédio sexual. Verdade. Na verdade, eu pergunto assédio, a diferença, né? A diferença, né? Assédio, a origem etimológica da palavra do latim, significa atacar, sitiar. Então, assédio é atacar. Só que, se eu penso no assédio sexual, eu tenho, na verdade, uma afronta aí à dignidade sexual da vítima. Como assim? É o ato de você... O assédio sexual é você constranger a vítima. E, para ser o sexual, é necessário que haja um privilegiar-se de uma condição de superior hierárquico. Isso também acontece no assédio moral, mas não necessariamente. Então, como assim? No sexual, a chefia se vale do poder que o cargo concede a ele para obter algum favorecimento de índole sexual. O que não tem nada a ver com o assédio moral. No assédio moral, a gente tem 2 tipos. O vertical, em que existe essa superioridade hierárquica, mas também existe o horizontal, que acontece entre colegas de trabalho, por exemplo. Quando alguns se juntam para humilhar um terceiro, simplesmente porque não gostam da cor. Não tem uma motivação específica, porque é mulher, porque é negro, porque é competente, porque é incompetente. Então, assim, não há uma motivação para que haja o assédio. É o ato de humilhar e de ferir a dignidade da pessoa, do assediado. E aí um se refere à moral e o outro tem índole sexual, né? São distintos. É triste de ver isso e que isso cada vez aumenta mais. É isso que super comum. Na verdade, a pesquisa? Em 1998, uma autora chamada Marie-France Irigoyen iniciou essa pesquisa, na verdade, publicizou o tema. Assédio moral é muito antigo, né?
O que é recente é a banalização do assédio moral, se tornar algo comum. Mas, no Brasil, a partir de meados de 2000, com um trabalho de Margarida Barreto, que começou-se a falar mais em assédio moral, e aí ele veio à evidência. Sim. Mas isso é extremamente comum, tanto em ambientes de trabalho, Certo. setor privado e setor público, Certo. quanto no ambiente conjugal, dentro de casa. Conjugal. Isso. Dentro da sua casa, você pode hoje estar sofrendo o assédio moral, né? O assédio sexual já é uma coisa que a gente, infelizmente, já sabe o que é, já pensa, mas já tem a ideia, né? Mas você pode, na sua casa, pelo seu esposo, estar sofrendo assédio moral. Não é isso, então? E é extremamente comum. E o grande problema do assédio moral é que as pessoas não têm consciência de que ele existe. As vítimas, no mais das vezes, nem sabem que são vítimas. Sim. Elas apenas sofrem as consequências. Então, você tem as crises de muitas mulheres, normalmente, como a gente vive num ambiente extremamente machista, né, de dominação masculina, Pierre Bourdieu fala disso muito bem, Sim. as mulheres acabam sendo as principais vítimas. E o que acontece? Elas sofrem as consequências, Certo. dores difusas, fibromialgia, vivem tomando ansiolíticos, fazendo uso de medicação de forma, assim, não controlada, Certo. em depressão, ansiosas, sem dormir, acabam comendo muito por questão de ansiedade, e tem Vem a problemas de compulsão, obesidade. vem a loucura toda, vem a obesidade, Isso, vem a tristeza com a tristeza. obesidade. E os relatos que a gente evidenciou na pesquisa que a gente fez na Federal de Pernambuco falam como consequência, claro, o ápice disso, do assédio moral, até suicídio. Então, isso é muito grave, né? Muito grave, Muito extremamente. grave. Tem que ser evidenciado, de fato. Com certeza. Como é que ocorre esse assédio moral na relação conjugal hoje, uma mulher com o seu esposo? Então, se a gente pensa num ambiente, se a gente está num ambiente que é extremamente machista, eu estou falando de Nordeste, né? Claro. Em que isso ainda é mais forte, né? Mais o forte, machismo. bem mais. Normalmente as mulheres assumem uma posição de submissão. Isso. E isso traz decorrências muito sérias nas relações conjugais, porque o homem, por se sentir superior, Sim. em razão do machismo, acaba por humilhar. Então, ele interfere no modo de ser e de agir da mulher. Às vezes até xingando, mas de forma sutil. Que coisa feia essa roupa que você está usando. Olha só. Olha, que roupa mais curta. Para que isso? Olha só. Aí critica. Na verdade, toda e qualquer mulher tem direito de usar o que ela quer. o que ela quiser. Isso. Vestir-se como faz com que ela se sinta bem. E ninguém tem direito de opinar sobre isso. É direito de personalidade, direito fundamental. Está lá na Constituição, a lei maior do país, que assegura esse direito a todos. Né? Exatamente. Então, acontece que, no dia a dia, quando o homem assume essa postura de estar fazendo com que essa mulher se sinta inferior, Sim. isso vai ferindo a integridade psíquica dessa mulher. Com certeza. Né? Então, ela vai se sentindo cada vez mais humilhada, depressiva, fica triste. Né? Nossa. E aí, às vezes, é a falta de atenção, Sim. às vezes é através de agressividade mesmo, porque o assédio ele pode acontecer tanto por palavras quanto até por gestos. Ele não precisa ser agressivo verbalmente, ele pode simplesmente ser agressivo sem dizer nada, pelo descaso, pelo desprezo. E a constância disso é que faz o dano. Não precisa ser verbal. Não. Pode ser não verbal não e verbal, está acontecendo. Exato. Ele pode ser explícito, né? Ele pode ser algo assim que realmente ele é grosso com a mulher e com frequência, humilhando, rebaixando-a, quando ele pode simplesmente debochar, silenciar, quando é questionado, como se ela não tivesse direito de voz. Sim. E aí, isso, ao longo dos anos, na relação conjugal, vai minando a autoestima da mulher. Nossa. Né? Ela começa a se sentir pouco. E o que é pior, devido a essa dominação do masculino, ele faz com que ela se sinta culpada até, às vezes. Ela sente culpa? Culpa por estar sendo humilhada, como se ele tivesse o direito de humilhar do masculino. Né? Não, eu sou melhor, eu sou superior. Isso vem do machismo, né? Isso. E aí ela se sente assim. Sim. E acaba se sentindo responsável pelo dano que ela própria sofre. Que é isso? Que é isso? Que coisa E a maioria forte. não sabe disso.
Isso, inclusive, gera consequências, ela pode obter consequências de índole até indenizatória, isso gera dano moral para ela Com enquanto mulher. certeza, né? Que coisa séria que isso é. Quando você falou do assunto, eu dei uma lida, a gente tem uma ideia, mas eu não tinha essa ideia como você está falando aí. Até da questão, como você falou, do não ser explícito, né? Da pessoa ficar aquela coisa que não fala, mas fala muito mais do que se tivesse. E Né? tem uma autora que se chama Evelyn Lindner, que ela trabalha com o tema humilhação, e olha que interessante, ela detectou que a humilhação gera uma dor física, tal qual a falta de alimento. Porque ela é decodificada no cérebro, numa zona chamada ínsula, que é aquela que diz respeito à perda da conexão social, que é causada pela pessoa que se sente humilhada. Então, a perda da conexão social, Certo. que faz com que a pessoa vá se sentindo pouco, vá deixando de participar no âmbito social, Sim, vá se excluindo, se auto-excluindo, essa perda da conexão social gera dor. Né? Daí a fibromialgia, né? Que é aquela doença que a pessoa sente dores no corpo inteiro e psicológica, né? Psicossomáticas, isso. Sim. Então, assim, as consequências são bem graves. Érica, quais seriam os direitos dessa mulher assediada? Todos. Que bom, que eu estou sem ar aqui. Não, assim, na verdade, a primeira coisa é que ela precisa tomar consciência que ela sofre assédio. Ela precisa saber que ela não precisa de um casamento. Sim. Ah, mas eu dependo financeiramente do meu marido. Ele vai lhe pagar pensão. Sim. Se por acaso, ao longo dos anos, ele lhe privou de trabalho, porque tem homem que não, você não vai trabalhar. Isso. Né? Quem trabalha sou eu, você vai só ficar em casa, ambiente privado, cozinha, e eu fico no espaço público. Exatamente. Né? Então, dependendo da situação, ela nunca tem que ter receio em terminar uma relação. Certo. Se ela é vítima de assédio, porque independente do nome que se dê, casamento, união estável, eu acho que uma relação só pode e só deve se manter se traz felicidade para ambos. Claro, né? claro. Então, se ela é vítima de assédio, ela não está feliz. Então, com certeza. Direitos. Primeiro, ela deve procurar como é que eu vou falar sobre isso? Se ela, dependendo dos danos que ela sofre, da situação em concreto, porque, veja, tem um autor chamado Fiorelli que ele compara o assédio a um vírus. Como é que ele diz? A vítima tem que ser considerada tomando por base tanto o ambiente socioeconômico em que ela se insere, como sua personalidade. Então, um vírus ataca de maneira diferente a depender da fragilidade ou não do corpo que é atacado. E aí a gente está falando em fragilidade psíquica. Né? Então, se a mulher for frágil psiquicamente, os danos podem ser muito severos, até levando a um suicídio, né? Que seria o ápice de uma consequência de assédio. Então, a depender da situação, ela tem direito a danos morais, ela precisa fazer prova daquilo, pode gravar. Era isso que eu ia perguntar, né? que provas? Gravar. Né? Claro, pode gravar. Pode, às vezes, se o gesto, se a humilhação, se a atitude desse infrator se faz através de algum documento, hoje em dia a questão do WhatsApp se comunica muito através verdade. Né, das redes sociais. No caso, claro que vale como prova. Né? E aí ela pode pedir primeiro ela deve se divorciar ou se separar e né, buscar a felicidade dela. Exatamente, está certo. Se recompor emocionalmente, psiquicamente, porque os danos são severos e são na alma, né? Ela não se tem nem como identificar o quanto. Daí o perigo, né? Uma ferida você vê e trata, né? E quando a ferida é na alma, por anos né? Não só sabe quem passa, não tem ideia as pessoas, por mais que fale, aqui não se tem ideia de só quem passa. Do que passa. Então, assim, danos morais, divórcio, se ela não trabalhou na sua vida e era dependente dele, pensão alimentícia, né? E dependendo da gravidade, se o assédio também se transformou numa injúria, se o cara agredia publicamente e insultava, né? Aí testemunhal? Até crime, pode né? ser? Pode. É crime mesmo. Sim, injúria é crime. Claro. Que coisa. Então, indenização por danos morais, tanta coisa que é cabível para você, mas assim, eu como 10 anos completando aqui do Espaço Mulher,
e que ouço muitos relatos, desde o Orkut, eu falo muito tempo, Bem antigo, né? bem antigo, eu comecei aqui, muitas mulheres falavam, tanto de pais, depois eu quero entrar nessa esfera, como de irmãos, como de filhos, e dos seus cônjuges, aí nem se fala, e falavam tanto para mim, quer dizer, é uma coisa que existe sempre, Sempre existiu. né? Na verdade, está mais difundido e banalizado, infelizmente. Isso, Né? isso. Tanto no trabalho quanto dentro de casa. Daí a gente tem que punir mesmo, né? Tem que conscientizar, informar isso que você está fazendo aqui. Sim. Né? E punir os infratores, porque, na verdade, a impunidade é o que faz com que a coisa cresça, né? Cresça, com certeza. Se eu não vou sofrer nada, por que eu não vou fazer? Exato. Né? Os covardes que falam assim para mulheres frágeis, né? Porque para mulheres que têm esse empoderamento que eu falo, ela não deixa, né? Ela sai Na logo, verdade, ela a mulher nem entra, é talvez. fragilizada ao longo dos anos, né? É Eu acho que verdade. toda mulher é extremamente forte. Exatamente. Né? Essa ideia do sexo frágil é um grande engodo. Eu também né? acho, Mas, assim, concordo. ela tem que realmente buscar... porque o difícil é você imaginar uma vítima de assédio, assim como... E é violência doméstica, né? Assédio é violência doméstica. Né? Para quem tiver dúvidas, mas eu não vivo com ele. Agora, no dia 22 de novembro de 2017, foi publicada a súmula 600 do STJ, dizendo que, para se configurar violência doméstica, não precisa de coabitação. Olha então, só. pode ser seu namorado de longos anos, que está lá humilhando, que está colocando você para baixo, fazendo você se sentir pouco ou inferior. Todo ser humano é igual. Né? Exatamente. Muito bem-vinda essa... É a súmula, né? 600. Érica, em que medida reproduzimos o machismo em nosso dia a dia? Gente, se a gente pensar nas piadas... Triste, terrível. Né? Veja só, eu acho que sempre há um ponto de equilíbrio. Sim. Existe um cientista, que é aquele Leandro Carnal, ele é bem conhecido na mídia, Sim. Né? Que fala que os atos de cavalheirismo são machismo. Abrir uma porta de um carro para uma mulher significa dizer que ela não tem força para abrir. Pagar uma conta no restaurante quer dizer que ela é incompetente para fazê-lo. Eu não acho que é assim. Também não. De forma nenhuma. Eu acho né? que nem tanto, nem tão pouco. Né? Temos as feministas, realmente, eu esqueci o nome que se dá, mas que são veementes mesmo, assim, né, que acham isso. Já chegaram muitas aqui e disseram, um homem que abrir já essa porta, colegas minhas, a porta de um carro para mim, eu sou capaz de... Eu acho isso tão elegante, eu acho isso romântico, eu acho que tem que ter um meio termo. Também acho. Reproduzir machismo, por exemplo, isso aí eu falo das mulheres também, eu incluo as mulheres. Sim, né? sim. Quando porque temos muitas mulheres machistas. Só temos. Na verdade, elas não têm consciência disso. E a dominação do masculino traz uma lógica social complicada, que, na verdade, busca naturalizar algo que é puramente machista. Como? Sim. Vamos lá, exemplos. Isso é coisa de homem. Né? Primeiro, não tem coisa de homem nem de mulher. Exatamente. Né? É aquilo que você gosta de fazer e se identifica por fazer na sua vida. Não há gênero para atitude, assim, o que é de homem, o que é de mulher. Eu acho que não há essa segmentação. Também acho. Tem tanta coisa. Inclusive, eu fiz até uma anotação, eu estava vendo nos sites, né? Opinar sobre a roupa, criticar a roupa que a mulher usa. Sim, sim. Até as próprias mulheres, né? Sim, olha, verdade. Isso é coisa de puta, porque ela se veste. Poxa, eu ia falar nisso, assim, que a mulher, quando o homem chega para poder dizer, ou até a mulher, como você falou, que da questão da mulher, se está com a roupa curta ou se está com esse... Gente, é incrível, é absurdo, né? Como é absurdo. E eu vejo muitas amigas, entre aspas, para mim que isso aí não é amiga, tá? Chegar e dizer assim, tá com a roupa que vai chamar a atenção de todo mundo, vão dizer que você... Qual o problema, né? Não entendi. É lindo, está se sentindo bem, tem mais é que chamar a atenção, né? Tem mais é que usar o que gosta, Exatamente. Entendeu? Eu já ouvi comentários assim que eu acho aberrantes, do tipo, a mulher é estuprada, Aquela foi e aí, difícil. quem mandou usar aquela roupa? Como assim?
nada justifica um ato de violência. Teve um caso né? assim, né, que teve uma Quer culpar a repercussão, mulher. Qual? que foi, que faz um tempo, acho que uns 4, 5 anos, eu creio, que algum deputado, alguma assim, que falou que as mulheres merecem serem estupradas, merecem ser estupradas quando estão com roupas curtas, roupas que... Nada mais machista, na verdade, Não, criminoso, assim, né? criminoso mesmo. Nesse caso foi assim, as mulheres merecem quem se veste dessa maneira, porque tinha uma menina, tinha sofrido, tinha sido abusada sexualmente e logo depois morta, e eles acharam certo porque ela estava vestida assim, então ela foi provocar Não existe isso. o criminoso na história. Ela foi, eu saí de short, tal, então eu fui estuprada e foi merecido aquilo. Isso é uma aberração, né? Eu acho isso o ápice. Assim como as piadas que denigrem a mulher, né? Sim. E quando as mulheres questionam, besteira, essa piada, como assim? A linguagem tem força, tem poder. Se você imaginar várias pessoas fazendo piadinhas de mau Sim. gosto e essas piadas se repetindo e dando um ar de naturalidade a isso, você Sim. quer tornar comum algo que não pode nem deve nunca ser comum. Você faça Exatamente. piada, mas sem ferir honra, a dignidade e o respeito da mulher Isso. enquanto mulher. Exatamente. Né? Então, assim... E a piada vai muito para o lado real da vida. De repente, né, tá ali na piada e ela é perigosa porque ela entra no ar da banalidade, ela se torna algo comum. Então, se você questiona, que é isso, que besteira, que bobagem, você ainda se sente ridícula por estar questionando. Nossa. E aí eu não estou indo ao extremo daquela questão do politicamente correto ou incorreto, Sim. que fala pondé, não. Mas a linguagem tem poder. E quando ela é replicada, Sim. com um cunho machista, traz danos, sem dúvida nenhuma. Que coisa. O que é violência de gênero? Então, é uma violência que considera, inclusive, por exemplo, você praticar atos que agridam a dignidade da mulher porque ela é mulher. Ou do homem porque ele é homem. Isso é violência de gênero, né? Entendo. E aí, é importante não confundir com o sexo biológico. Né? Aí eu lembro de Simone de Beauvoir, que diz que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Né? Sim, é. Então, é um construto social, a questão do gênero. É, né? E essa violência é que ela volta-se contra uma pessoa tão só pelo seu gênero. Se você é mulher, se você se identifica como mulher, se você é homem, se você se identifica como homem. Entendi. E os índices de violência contra a mulher são altíssimos. Né? Se eu não me engano, acho que a cada 7 segundos no Brasil, né, se pratica um ato de violência contra. Então, você conta 7 segundos, tem uma mulher sofrendo uma lesão física ou moral. Isso é alarmante. Nesse momento que a gente está falando, várias mulheres Isso. Que é alarmante, é triste e, ao mesmo tempo, como você falou, preocupante. E a gente chama a atenção, faz uma pausa para chamar a atenção de você que está aí. Às vezes você está numa situação, até como a doutora Érica falou, de chegar para dizer, não, eu dependo financeiramente, eu dependo emocionalmente, tem psicólogo para isso, né? Como a doutora Érica falou, você pode receber danos morais por isso, pode e deve, né? E deve buscar. E deve buscar, né? E se a mulher, veja que o assédio moral é violência doméstica. É ato de violência doméstica. E a Lei Maria da Penha resguarda a mulher com diversas medidas protetivas. Desde o afastamento do infrator, ele não poder se aproximar da mulher a uma distância a tantos metros, a não frequentar o mesmo local, a suspender o direito de visitação de filhos menores, se for o caso grave, e demandar esse tipo de medida. Então, ela tem toda uma proteção legal. Então, ela pode e deve insurgir-se contra. É difícil, porque, normalmente, quando você pensa numa mulher empoderada, é uma coisa, mas quando você pensa numa mulher que vem, ao longo dos anos, sendo fragilizada e tendo sua dignidade pisada, que forças ela tem para fazer isso? Mas ela tem. Na verdade, eu acredito que ela tenha. Eu acredito. Lá dentro tem essa Embora força. não seja fácil, mas ela deve buscar seus direitos. Eu acho que na vida nada é fácil. A gente tem que lutar, a gente tem que buscar. Mas é claro, como você disse, as mulheres que já estão
nesse sentido, muito frágil. Eu conheço, infelizmente, pessoas assim, e a gente fala, né, não sai disso e fica querendo dar essa força, e ela olha para você e faz, mas eu não tenho. E você fica assim querendo puxar, né? Você fica querendo dizer assim, sai daí, eu vou puxar e eu vou fazer por você, você não pode fazer. E voltando para a questão do machismo, já que você falou desse ponto, o que eu acho também um absurdo, aí já ouvi muito, pessoas comentando sobre um casal X que é infeliz, a mulher apanha, e aí ela volta. Termina e volta, mesmo tendo apanhado. Eu já escutei comentários do tipo, voltou porque gosta. Isso é ultra machista. Na verdade, ela voltou porque ela não tem mais dignidade. Ela se sente um lixo, ela não tem forças para reagir. Ela é vítima, ela precisa de ajuda, não de crítica. Nossa, é né? verdade. Muita ajuda. Ela precisa de força, você consegue. Né? Só sendo uma mulher realmente que está sujeita a uma situação como essa para compreender o que, é que ela sente e passa. É né? verdade, é verdade. Não é fácil. É verdade. É gritante. A gente vai para um pequeno break, mas antes eu queria fazer só esse adendo aí de tá fortificando mais. Mulheres que queiram entrar em contato, eu acredito que com a doutora Érica pelo Instagram, Fiquem à vontade. Então. Né? De falar e que possa escutar ou ler, né? Mas eu sempre escuto muito quando eu estou lendo, de você uma orientação, uma força. Estou disponível. Estou né? disponível sempre, com certeza. Pode passar contato, isso. Eu queria te pedir, se fosse possível, ter Instagram, pode ser? Posso sim, eu digo agora? Pode dizer que é Érica von Zosten. Érica von Zosten. V-O-N-S-O-H-S certo? T-E-N. Ok. A gente vai para um break muito rapidinho. E já a gente está de volta com a doutora Érica von Zosten. E vai falar mais sobre esse assunto. E eu vou tentar ainda entrar no assunto também dessa violência também com os entes que estamos, né? Parentes ou família, eu não sei. Porque tem pessoas que eu sempre falo assim, família é uma coisa, tem pessoas que são só teus parentes ali, né? E foto fica muito bonita, quando ela não queima, aí fica tudo legal. A gente volta já já, é um assunto sério, mas a gente tem que tentar deixar mais calmo para não... Um beijo grande no coração, volto já já.